mas antes de começar a introdução, e você vai dizer, lá vem, vai enrolar. Não, não quero enrolar. Eu quero te mostrar um modelo de introdução do aluno, que ele tirou a nota 1000 no Enem de 2017, que foi o Enem que falou sobre os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Foi a redação do candidato Marcos Vinícius. Eu quero mostrar para você como ele fez a divisão de períodos, como ele foi apresentando o assunto da redação e como ele trabalhou toda a frase temática. Ele trabalhou direitinho. Se o candidato trabalhar direitinho, se fizer tudo que eu estou dizendo aqui, em qualquer banca, ele vai se dar bem. Você deve acreditar. Não tem como dar erro, não tem. Serve para qualquer banca. Tudo bem que foi para o Enem. Eu acho legal trabalhar o modelo do Enem, porque trabalhando as 5 competências, nós conseguimos fazer qualquer banca, qualquer. O que vai modificar é a forma como a banca vai te avaliar. Mas texto é texto. Aprendeu a fazer a estrutura, planejamento estratégico, colocar repertório, que é o embasamento, ser coerente é não se contradizer, usar coesão, gente, não vai dar errado. Aqui na redação dele, ele começa o primeiro período da seguinte forma. No Brasil, o início do processo de educação de surdos remonta ao Segundo Reinado. Ele começa apresentando o Segundo Reinado, que é um contexto histórico, que ele vai fazer a apresentação do assunto. E ele já falou sobre o processo de educação de surdos, mas é claro que o foco do desenvolvimento devem ser os desafios. No segundo período, ele coloca a coesão para iniciar, no entanto, que é uma locução conjuntiva adversativa, que dá uma ideia contrária ao período anterior, que serve também para levantar a tese dele, que é o ponto de vista. No entanto, esse ato não se configurou como inclusivo, já que se caracterizou pelo estabelecimento de um apartheid educacional, ou seja, uma escola exclusiva para tal público, segregando-os dos que seriam considerados normais pela população. Ele começou a mostrar que houve essa questão da exclusão desse grupo. Tudo bem que quando ele coloca escola exclusiva, essa palavra causa problema de clareza, causa uma certa ambiguidade. Exclusiva, ele queria dizer no sentido de excluir, mas tem outro significado, tem o significado de única também. Não foi legal. Deveria ter melhorado esta parte, mas ele mostrou que causou uma espécie de segregação, de exclusão deste grupo, é o ponto de vista dele. Este é o segundo período dele, um período maior. No próximo período, ele colocou o conectivo assim. Este conectivo está incorreto porque o assim deve ser um conectivo conclusivo. Para um modelo de parágrafo padrão, você deve colocar o conectivo conclusivo no fechamento do parágrafo. Aqui ele poderia colocar um nesse sentido. Mas tudo bem, vamos lá ao período dele. Assim, notam-se desafios, tocou no enfoque temático, ligados à formação educacional das pessoas com dificuldade auditiva, seja por estereotipação da sociedade civil, seja por passividade governamental. Esse seja é um par correlativo alternativo. Deve-se usar o par, o seja. Ele usou de uma forma bem correta. E quando ele usa, ele coloca aqui as 2 microteses que ele vai desenvolver mostrando os desafios. Encerrou o período. No próximo período, o último período, ele coloca o portanto para fechar o parágrafo. Portanto, haja vista que a educação é fundamental para o desenvolvimento econômico do referido público e logo da nação, ela deve ser efetivada aos surdos pelos agentes adequados a partir da resolução dos entraves vinculados a ela. Fechou a introdução dele, muito bem feita, muito bem organizada. Vamos agora à nossa oficina, à nossa introdução. Você vai olhar aí da forma como eu organizei a oficina e vou te mostrar depois a construção de um texto de uma aluna que ela fez seguindo o meu modelo. Se você seguir o modelo, dá certo, não tem erro. Primeiramente, se você observar do ladinho, eu coloquei a divisão de 3 períodos e eu coloco no primeiro período a apresentação do assunto por definição. O que ela vai diferenciar é que ela não conseguiu fazer, a aluna, por definição. Ela colocou um contexto filosófico, mas tudo bem. A oficina ela não é fechada. Eu dou uma ideia de começar por definição, não significa que você
vai conseguir fechar desse jeito. Por definição, eu até coloquei aqui do lado a ideia de cancelar, é um verbo cujo significado é eliminar para tornar sem efeito. Você poderia começar a apresentação mostrando o que é cancelar. Cancelar é um verbo cujo significado é eliminar para tornar sem efeito. Poderia começar desta forma. Nesse contexto, já puxaria aqui a tese, que é o ponto de vista. Bem do lado, eu coloquei vários modelos de tese, porque a tese é o meu ponto de vista e tem várias formas de fazer essa declaração. Uma primeira tese poderia ser: a cultura do cancelamento rompe com uma estrutura de poder e torna-se um tribunal do júri. Se eu comecei a apresentação falando sobre o que é cancelar, eu poderia dizer nesse contexto, uma derivação desse termo é a cultura do cancelamento que rompe com uma estrutura de poder e torna-se um tribunal de júri na sociedade atual. Seria a minha tese, que eu poderia colocar depois da definição. Outro modelo de tese que eu poderia colocar, a segunda, seria fazer a definição e dizer nesse contexto: a cultura do cancelamento é derivado dessa ideia de banimento e não é uma prática nova, porém ganhou força geradora de ações positivas e negativas. Para mim seria importante o positivo e negativo, porque o meu plano de desenvolvimento é por oposição, falar do ponto positivo e depois do ponto negativo. Outra forma de tese seria: a cultura do cancelamento é um ato de repúdio contra ações danosas ao ser humano, mas deve ser usado de forma consciente e respeitosa. Aqui teria que adequar, porque eu falo que ela é uma forma de repúdio e, se for usada, deveria ser melhor desta forma, deve ser usada como uma forma consciente, respeitosa, apenas mesmo como denúncia. Outra tese seria: a cultura do cancelamento se intensificou com a internet e causa preocupação para uma parte da sociedade, porque ela já existe, mas ela se intensificou. E um outro modelo: a cultura do cancelamento é uma forma cruel de punição, uma vez que pode banir o cancelado. E você poderia colocar desta forma: cancelar é um verbo cujo significado é eliminar para tornar sem efeito. Nesse contexto, surgiu no Brasil de hoje a cultura do cancelamento, que é uma forma cruel de punição, uma vez que pode banir o cancelado. Além disso, eu ainda coloco algumas ideias aqui para vocês como informação da cultura do cancelamento, que diz: internacionalmente, o conceito de cancelar celebridades está relacionado ao #MeToo, movimento que trouxe à tona uma série de denúncias de assédio sexual contra grandes nomes masculinos do cinema e que se espalhou rapidamente pelo mundo todo a partir de outubro de 2017. É bom ter essa informação, porque é algo que você pode também trabalhar uma informação a mais. De repente você consegue colocar. Estava vendo na internet essa série Ctrl+Z, eu não assisti, mas estava dizendo lá que é uma série mexicana produzida pela Netflix em 2020, que retrata a vida de alguns adolescentes que são rejeitados pelos restantes dos estudantes do Colégio Nacional depois de seus segredos pessoais serem expostos nas redes sociais. Nesse sentido, o grupo em questão foi cancelado pelos colegas e suas relações sociais foram, de certa maneira, boicotadas, uma vez que foram rejeitados pelos restantes dos estudantes. A forma de cancelamento não se dá só virtual. A internet, ela fez com que isso se intensificasse. Existem várias formas de cancelamento. Eu falei na primeira oficina, quando eu tratei sobre a proposta, que eu mostrei que o Mário de Andrade, em 1922, foi cancelado porque o Oswald de Andrade o chamou de o meu poeta futurista. E agora eu lembrei que em 1917, a Anita Malfatti, ela foi cancelada quando o Monteiro Lobato criticou os quadros da Anita, dizendo que pareciam os macacos pintando ali com o rabo. Ele colocou no jornal. E a sociedade daquela época cancelou os quadros da Anita e foi um prejuízo financeiro para ela. Você pode usar também como repertório, não é de hoje, é de muito tempo. Se você faz a apresentação, colocou a tese, falta o fechamento. Se você colocar as microteses junto com a tese, você faz um fechamento geral. Ou você pode fazer o fechamento mostrando o plano de desenvolvimento mesmo, que são as microteses. Dessa forma, é fundamental analisar os pontos positivos e negativos, caso você venha falar dos pontos positivos e negativos, como eu vou fazer nesta oficina. Ou
você pode também trabalhar com causa e consequência. Dessa forma, é fundamental analisar as causas e consequências da cultura do cancelamento ou do problema em questão. Tá fechada a introdução. Quero mostrar para vocês como a aluna fez seguindo o meu modelo. Ela colocou as ideias dela. Quando eu digo seguir o meu modelo, ela seguiu a divisão de períodos. Na filosofia ceticista, o motor da vida é a capacidade de questionar, pois, para o cético, a vida perde o sentido caso não haja perguntas. Nesse contexto, a cultura do cancelamento traz consigo perguntas exageradas, resultando, de certa forma, tanto na criticidade quanto nos prejuízos para as pessoas atingidas. Próximo período é o fechamento do parágrafo dela. Dessa forma, é fundamental analisar os pontos positivos e negativos da questão. Gente, fez a introdução, é fácil, é simples desta forma. Se você seguir passo a passo, você consegue. Às vezes, alguns alunos, eles relutam. Eles não querem seguir o que eu estou propondo, eles querem seguir o que eles sempre fizeram. E, às vezes, o aluno, ele ainda não tem uma ideia legal de divisão de períodos, ele não tem uma ideia legal de onde colocar a tese, de como colocar a tese. Se você começa a treinar desta forma, você vai se habituar a fazer o correto e fica fácil. Na próxima aula, nós vamos trabalhar sobre o desenvolvimento 1. Vamos passo a passo, sempre. Não esqueçam de colocar o meu like, não esqueçam de se inscrever no meu canal. Não vai custar nada, você não vai gastar um centavo. Só vai me deixar feliz. E, por favor, envie este vídeo a outras pessoas que precisam. Isso vai ajudar a propagar o meu trabalho, tá bom? Até a próxima!